Pare um momento, Deus pode estar falando com você agora mesmo. Pare um momento e pense com sinceridade. E se aquilo que você está vivendo hoje não for apenas uma coincidência? E se, no meio da rotina comum do seu dia, no meio das preocupações, das dúvidas e até das dores silenciosas que você carrega no coração, Deus estiver tentando falar com você, e você ainda não percebeu? Quantas vezes na vida nós pedimos por um sinal? Quantas vezes olhamos para o céu e perguntamos em silêncio: Senhor, o Senhor está me ouvindo? Talvez você tenha feito essa pergunta hoje, talvez ontem à noite, antes de dormir. Ou talvez essa pergunta esteja guardada há muito tempo dentro de você. Agora eu quero que você reflita comigo por um instante. E se eu te dissesse que Deus ainda fala? Que mesmo em um mundo barulhento, cheio de distrações e incertezas, o Senhor continua se comunicando com aqueles que têm um coração disposto a escutar. E se você descobrisse que existem sinais, momentos e até acontecimentos aparentemente simples que podem ser a forma de Deus tocar a sua vida, orientar seus passos e revelar algo que você precisa entender neste exato momento? A verdade é que muitos passam a vida inteira esperando que Deus fale de maneira grandiosa, com trovões no céu ou milagres espetaculares. Mas a Bíblia revela algo profundo que poucos percebem. Muitas vezes Deus fala no silêncio, em pequenos sinais, em palavras que chegam exatamente quando o coração mais precisa. Existe uma sabedoria espiritual esquecida por muitas pessoas, um entendimento profundo sobre como Deus se comunica com seus filhos. E quando alguém finalmente descobre isso, sua forma de enxergar a vida muda completamente. Talvez o que você está vivendo hoje não seja apenas uma fase difícil. Talvez seja um momento de preparação. Talvez Deus esteja tentando abrir seus olhos para algo que você ainda não percebeu. Nos próximos minutos, vamos caminhar juntos por algumas passagens poderosas das Escrituras que revelam algo surpreendente. Histórias, palavras e acontecimentos bíblicos que mostram como Deus fala, como Ele se manifesta e como muitas vezes sua voz chega quando menos esperamos. Alguns desses ensinamentos podem tocar profundamente o seu coração. Outros podem revelar respostas para perguntas que você tem carregado há muito tempo. E um desses ensinamentos, especialmente o penúltimo que veremos hoje, pode ser exatamente a chave espiritual que muitas pessoas precisam para desbloquear uma bênção em suas vidas. Mas antes de começarmos este estudo, eu quero convidar você a fazer algo simples, mas muito poderoso. Escreva agora nos comentários a frase, Paz em Cristo. Quando você escreve essa frase, você não está apenas deixando um comentário. Você está declarando publicamente sua fé e preparando o seu coração para receber aquilo que Deus pode revelar através desta mensagem. Aproveite também para curtir este vídeo. Pode parecer apenas um gesto simples, mas ao fazer isso você ajuda o YouTube a mostrar esta mensagem para outras pessoas que talvez estejam passando por momentos difíceis e precisem ouvir uma palavra de esperança hoje. E se este tipo de conteúdo fortalece sua fé, considere também se inscrever no canal. Muitas pessoas usam estas reflexões como um apoio espiritual diário, como um momento de pausa em meio às pressões da vida para lembrar que Deus continua presente e continua guiando aqueles que confiam nele. Agora respire fundo por um instante, acalme seu coração e abra sua mente para aquilo que vamos descobrir juntos. Porque a partir de agora, vamos começar este estudo e entender algo muito importante. Como Deus fala, e por que muitas pessoas não percebem quando Ele está falando com elas. O sussurro de Deus no silêncio, a experiência do profeta Elia. Ao iniciarmos esta jornada pelas Escrituras, é importante compreender que Deus nem sempre fala da maneira que esperamos. Muitas pessoas imaginam que a voz de Deus sempre virá acompanhada de acontecimentos grandiosos, sinais extraordinários ou manifestações impressionantes. No entanto, a Bíblia nos apresenta uma história profundamente reveladora que mostra exatamente o contrário. Em um dos momentos mais marcantes da vida espiritual do profeta Elias, ele se encontrava exausto, com medo e profundamente abalado. Depois de enfrentar grandes desafios e perseguições, Elias chegou a um ponto em que se sentiu sozinho e perdido, como se tudo ao seu redor tivesse perdido o sentido. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Aquele momento em que a fé parece enfraquecer e o coração se pergunta onde Deus está. Foi nesse estado de fragilidade que Elias buscou refúgio em uma montanha, esperando encontrar ali uma resposta do Senhor.
E então algo extraordinário começou a acontecer. Primeiro veio um vento muito forte, tão intenso que parecia capaz de partir as rochas da montanha. Um vento poderoso, impressionante, capaz de chamar a atenção de qualquer pessoa. Mas a Escritura diz algo surpreendente. O Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto. A terra tremeu com força, um evento que certamente causaria temor e espanto em qualquer ser humano. No entanto, mais uma vez a palavra revela algo inesperado. O Senhor não estava no terremoto. Logo em seguida surgiu um fogo. Uma manifestação intensa, forte e visível. Algo que poderia facilmente ser interpretado como uma intervenção divina. Mas novamente a Escritura afirma que Deus não estava naquele fogo. E então, depois de tudo isso, aconteceu algo que muitos poderiam considerar insignificante. Veio um suave sussurro. Um som delicado, quase imperceptível, como uma brisa leve que toca a alma. Foi naquele momento que Elias reconheceu a presença de Deus. Essa passagem revela uma verdade espiritual profunda que muitas pessoas ainda não compreenderam. Deus nem sempre fala através do que é barulhento, evidente ou espetacular. Muitas vezes Ele fala no silêncio, em um pensamento que surge no momento certo, em uma paz inesperada que invade o coração, em uma palavra que chega exatamente quando a alma precisava ouvir. Quantas vezes buscamos respostas grandiosas enquanto Deus tenta nos alcançar através de algo simples? Quantas vezes esperamos sinais extraordinários enquanto o Senhor já está falando conosco em pequenas coisas do cotidiano? Talvez aquele sentimento que surgiu dentro de você recentemente não tenha sido apenas uma emoção passageira. Talvez aquela reflexão inesperada, aquele conselho que chegou no momento certo, ou até mesmo o fato de você estar ouvindo esta mensagem agora sejam parte de algo maior. A história de Elias nos ensina que, para ouvir a voz de Deus, muitas vezes precisamos primeiro aquietar o coração. Precisamos aprender a silenciar o barulho interior que nos impede de perceber aquilo que o Senhor está tentando revelar. E essa é apenas a primeira chave espiritual que a Bíblia nos mostra sobre como Deus fala com seus filhos. Mas existe ainda uma segunda forma poderosa através da qual o Senhor frequentemente se comunica. Uma forma que já transformou a vida de muitas pessoas e que pode estar acontecendo na sua vida neste exato momento. Quando Deus fala através da sua palavra, a experiência de Samuel. Depois de compreender que Deus muitas vezes se manifesta no silêncio, como aconteceu com o profeta Elias, surge uma pergunta muito importante para todos aqueles que buscam entender a voz do Senhor. Como reconhecer quando Deus realmente está falando? A Bíblia nos apresenta uma história profundamente significativa que responde exatamente a essa questão. É a história do jovem Samuel. Samuel ainda era muito novo quando começou a servir no templo sob a orientação do sacerdote Eli. Naquele tempo, a Escritura afirma algo que chama muita atenção. A palavra do Senhor era rara naqueles dias, e visões não eram frequentes. Era um período em que muitas pessoas já não percebiam mais a voz de Deus. Certa noite, enquanto Samuel dormia, algo inesperado aconteceu. Ele ouviu alguém chamar seu nome. Samuel se levantou imediatamente e correu até Eli, acreditando que o sacerdote o havia chamado. Mas Eli respondeu que não tinha chamado e orientou o jovem a voltar para descansar. Samuel voltou para o seu lugar, mas pouco tempo depois ouviu novamente a mesma voz chamando seu nome. Mais uma vez ele se levantou e foi até Eli, e novamente recebeu a mesma resposta. Isso aconteceu pela terceira vez. Foi então que Eli percebeu algo extraordinário. Ele compreendeu que aquela voz não vinha de um ser humano. Era o próprio Senhor chamando Samuel. Eli então orientou o jovem a fazer algo muito simples, mas profundamente poderoso. Disse que, se a voz voltasse a chamá-lo, ele deveria responder com humildade e disposição dizendo: "Fala, Senhor, porque teu servo escuta." Quando Samuel voltou ao seu lugar, a voz tornou a chamá-lo. Dessa vez, porém, o jovem respondeu exatamente como havia sido orientado. Naquele momento, Samuel abriu o coração para ouvir a voz de Deus. Essa história revela uma verdade espiritual que muitas pessoas esquecem. Deus fala, mas muitas vezes não reconhecemos sua voz porque ainda não aprendemos a escutar. Quantas vezes estamos tão ocupados com preocupações, distrações e ruídos do mundo que não percebemos quando Deus tenta nos alcançar? Quantas vezes Ele chama nosso coração através da palavra, de uma reflexão,
de uma mensagem ou de uma situação da vida, e ainda assim não percebemos que é o Senhor tentando nos orientar. A atitude de Samuel nos ensina algo essencial. Para ouvir a voz de Deus é preciso ter um coração disponível. Quando alguém diz sinceramente dentro de si: Senhor, fala, porque eu quero escutar, algo começa a mudar dentro da alma. O coração se torna sensível. A mente se abre para compreender aquilo que antes passava despercebido. Talvez Deus já tenha tentado falar com você de diferentes maneiras. Talvez através de uma passagem da Bíblia que apareceu no momento certo. Talvez através de uma palavra que alguém disse sem imaginar o impacto que teria. Ou até mesmo através de um pensamento que surgiu em seu coração de forma inesperada. A pergunta não é apenas se Deus fala. A verdadeira pergunta é se estamos dispostos a escutar. E nas Escrituras existe ainda outra forma surpreendente através da qual Deus muitas vezes se comunica com aqueles que buscam sua orientação. Uma forma que já mudou o destino de muitas pessoas ao longo da história bíblica. Quando Deus usa circunstâncias para guiar seus caminhos, a história de José. Depois de compreender que Deus fala no silêncio, como aconteceu com Elias, e também através da escuta atenta do coração, como aprendemos com Samuel, a Bíblia revela ainda outra maneira surpreendente pela qual o Senhor se comunica com seus filhos. Muitas vezes, Deus fala através dos próprios acontecimentos da vida. Há momentos em que não ouvimos uma voz, não vemos um sinal claro e nem recebemos uma resposta imediata. Em vez disso, Deus começa a agir silenciosamente nas circunstâncias ao nosso redor, organizando situações, abrindo portas inesperadas e até permitindo certos desafios que mais tarde revelam um propósito muito maior. Um dos exemplos mais impressionantes disso está na história de José, filho de Jacó. José era um jovem cheio de sonhos. Literalmente, Deus havia colocado em seu coração visões que indicavam que algo grande estava reservado para sua vida. No entanto, o caminho até esse propósito não foi fácil. Muito pelo contrário, seus próprios irmãos, movidos por inveja e ressentimento, decidiram vendê-lo como escravo. De um momento para o outro, José foi arrancado de sua família, de sua casa e de tudo aquilo que conhecia. Ele foi levado para uma terra estrangeira, sem entender por que aquilo estava acontecendo. Imagine o que poderia ter passado pelo coração daquele jovem. Talvez ele tenha se perguntado se Deus havia esquecido suas promessas. Talvez tenha sentido medo, tristeza e até confusão diante de uma realidade tão dura. Mas a história de José revela algo extraordinário. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus estava trabalhando nos bastidores. Cada acontecimento aparentemente negativo estava, na verdade, conduzindo José para um lugar específico. Primeiro ele serviu na casa de um oficial egípcio. Depois passou por um período injusto na prisão. E finalmente, através de uma série de acontecimentos que só podem ser compreendidos como providência divina, José foi levado à presença do faraó. Foi naquele momento que tudo começou a fazer sentido. Deus havia dado a José a capacidade de interpretar sonhos, e essa habilidade se tornou a chave para que ele fosse elevado a uma posição de grande autoridade no Egito. De escravo e prisioneiro, ele se tornou governador, responsável por salvar muitas vidas durante um período de grande escassez. Anos depois, quando finalmente reencontrou seus irmãos, José revelou uma compreensão profunda sobre tudo o que havia vivido. Ele disse algo que ecoa como uma poderosa lição espiritual. Aquilo que vocês planejaram para o mal, Deus transformou em bem. Essa história nos ensina que Deus muitas vezes fala através dos caminhos que a vida toma. Nem sempre entendemos no momento presente, mas cada passo pode estar sendo guiado por um propósito maior. Talvez você esteja passando por uma fase em que muitas coisas parecem confusas. Talvez algumas portas tenham se fechado, ou talvez acontecimentos inesperados tenham mudado o rumo dos seus planos. Mas a história de José nos lembra de uma verdade consoladora. Mesmo quando não conseguimos ver claramente, Deus pode estar conduzindo cada detalhe para cumprir algo muito maior do que imaginamos. E nas Escrituras encontramos ainda outra forma poderosa pela qual Deus se comunica com aqueles que confiam nele. Uma forma que envolve momentos de oração, silêncio interior e abertura do coração para receber direção divina. Quando Deus fala na oração, o exemplo de Jesus no silêncio da noite. Ao refletirmos sobre a história de José,
percebemos como Deus pode agir através das circunstâncias da vida. No entanto, existe ainda uma forma profundamente íntima e poderosa pela qual o Senhor se comunica com aqueles que o buscam com sinceridade. Essa forma é a oração. Muitas pessoas enxergam a oração apenas como um momento em que falamos com Deus. Levamos nossos pedidos, nossas preocupações, nossos agradecimentos e nossas esperanças. Tudo isso é importante e faz parte da vida espiritual. Mas a Bíblia revela algo ainda mais profundo. A oração também é um espaço onde aprendemos a ouvir. Um dos maiores exemplos disso está na própria vida de Jesus. Ao longo dos evangelhos, vemos repetidamente que Jesus se afastava das multidões para buscar momentos de silêncio e oração. Mesmo tendo autoridade, sabedoria e poder, ele frequentemente se retirava para lugares solitários durante a noite para falar com o Pai. Esses momentos não eram apenas rituais religiosos. Eram encontros íntimos com Deus. Imagine o cenário. A quietude da noite, o silêncio ao redor, a ausência das distrações do mundo. Era nesse ambiente de recolhimento que Jesus fortalecia sua missão e renovava sua comunhão com o Pai. Isso revela uma verdade espiritual que muitas vezes esquecemos. Para ouvir a voz de Deus, é necessário criar espaço para Ele. Vivemos em um mundo cheio de barulho. Notícias, preocupações, responsabilidades, redes sociais, pensamentos acelerados. Tudo isso ocupa a mente e muitas vezes impede que o coração perceba a presença de Deus. Jesus nos mostra que existe um caminho diferente, o caminho do silêncio interior. Quando alguém se coloca diante de Deus em oração com sinceridade, algo começa a acontecer no coração. As inquietações diminuem, os pensamentos começam a se organizarem. Pouco a pouco, uma paz profunda pode surgir. Essa paz não é apenas um sentimento passageiro. Muitas vezes ela é a forma pela qual Deus orienta nossos passos. Quantas pessoas já relataram que, depois de uma oração sincera, sentiram clareza para tomar uma decisão importante? Quantas vezes uma resposta que parecia distante começou a se revelar depois de um momento de silêncio diante do Senhor? A oração não é apenas um momento de falar. É também um momento de escutar com o coração. Talvez você já tenha experimentado algo assim. Um momento em que, depois de entregar suas preocupações a Deus, algo dentro de você mudou. Uma direção apareceu, uma decisão se tornou mais clara ou simplesmente uma paz inesperada tomou conta do seu espírito. Esses momentos podem ser uma forma pela qual Deus fala, mas a Bíblia ainda nos mostra outra maneira surpreendente através da qual o Senhor pode tocar a vida de uma pessoa. Às vezes, Deus usa encontros aparentemente comuns com outras pessoas para transmitir exatamente a mensagem que alguém precisava ouvir naquele momento. Quando Deus fala através das Escrituras, a transformação de Josias. Depois de refletirmos sobre como Deus fala nos momentos de oração e silêncio, existe outra forma extremamente poderosa pela qual o Senhor se comunica com aqueles que o buscam. Muitas vezes, Deus fala diretamente através das Escrituras. A Bíblia não é apenas um livro antigo ou um registro histórico de acontecimentos do passado. Para milhões de pessoas ao longo dos séculos, ela se tornou uma fonte viva de direção, correção e revelação espiritual. Um exemplo impressionante disso aparece na história do rei Josias. Josias tornou-se rei de Judá ainda muito jovem. Naquele período, o povo havia se afastado dos caminhos de Deus e muitas das leis que orientavam a vida espiritual da nação haviam sido esquecidas com o passar do tempo. Durante uma reforma no templo, algo extraordinário aconteceu. Os sacerdotes encontraram um antigo livro da lei do Senhor, que havia permanecido perdido por muito tempo. Quando aquele livro foi levado até o rei e suas palavras começaram a ser lidas, algo profundo aconteceu dentro do coração de Josias. Ele percebeu que o povo havia se afastado dos ensinamentos de Deus e compreendeu a importância de retornar aos caminhos que o Senhor havia estabelecido. A leitura da palavra trouxe clareza, despertou arrependimento e iniciou um movimento de transformação espiritual em toda a nação. Essa história revela uma verdade muito importante. Muitas vezes, Deus fala através das Escrituras de uma maneira surpreendentemente pessoal. Quantas pessoas já abriram a Bíblia em um momento de dúvida e encontraram exatamente o versículo que parecia responder à pergunta que estava no coração? Quantas vezes uma passagem lida em um momento comum do dia acaba trazendo uma compreensão nova sobre uma situação da vida?
A palavra de Deus tem essa capacidade de atravessar séculos e ainda falar diretamente ao coração humano. Talvez você já tenha experimentado algo assim. Um versículo que parecia ter sido escrito exatamente para aquele momento da sua vida. Esses momentos não são apenas coincidências. Muitas vezes são formas pelas quais Deus ilumina o caminho daqueles que buscam direção. E nas Escrituras encontramos ainda outra forma surpreendente pela qual Deus frequentemente chama a atenção de alguém para algo importante. Quando Deus fala através de um chamado interior, a vocação de Moisés. Depois de percebermos como Deus pode falar através das Escrituras, surge outra forma muito marcante pela qual o Senhor se manifesta ao coração humano. Em alguns momentos da vida, Deus desperta dentro da pessoa um chamado. Esse chamado pode começar como uma inquietação silenciosa, uma sensação persistente de que algo precisa mudar, de que um novo caminho está sendo preparado. Um dos exemplos mais fortes disso aparece na história de Moisés. Moisés havia crescido no palácio do Egito, cercado de privilégios e oportunidades. Humanamente falando, ele tinha tudo para viver uma vida confortável e distante dos sofrimentos do povo hebreu. Mas algo dentro dele começou a incomodar profundamente seu coração. Ao ver o sofrimento do seu povo, Moisés sentiu que não poderia simplesmente ignorar aquela realidade. Mais tarde, em um momento decisivo de sua vida, Deus se revelou a ele de uma maneira extraordinária através da sarça ardente. Naquele encontro, o Senhor revelou que tinha um propósito específico para a vida de Moisés: libertar o povo de Israel da escravidão. O interessante é perceber que o chamado de Moisés não começou apenas naquele encontro sobrenatural. Antes mesmo disso, algo já estava sendo despertado dentro do seu coração. Isso revela uma verdade espiritual importante. Muitas vezes, Deus começa a falar através de um chamado interior, uma direção que cresce pouco a pouco dentro da alma. Pode ser um desejo profundo de ajudar outras pessoas. Pode ser uma vontade crescente de buscar mais a Deus. Pode ser até mesmo a sensação de que chegou o momento de mudar certas atitudes ou iniciar um novo caminho. Esses sentimentos, quando alinhados com os princípios de Deus, muitas vezes são o início de algo maior. Porque quando Deus tem um propósito para alguém, Ele começa preparando o coração antes mesmo de revelar todos os detalhes do caminho. Talvez exista algo dentro de você que já começou a despertar. Uma vontade nova, uma inquietação que não existia antes, um desejo de caminhar mais perto de Deus. Em muitos casos, é exatamente assim que Deus começa a falar. E isso nos leva a outra forma muito especial pela qual o Senhor frequentemente se comunica com aqueles que caminham pela fé. 7. Quando Deus fala através de pessoas, o encontro de Maria com Isabel. Ao refletirmos sobre a oração silenciosa de Jesus e a forma como Deus se manifesta quando o coração se aquieta, surge outra verdade muito presente nas Escrituras. Muitas vezes, Deus escolhe falar através de outras pessoas. Isso pode parecer simples à primeira vista, mas quando observamos a Bíblia com atenção, percebemos quantas vezes o Senhor usou encontros humanos para transmitir direção, confirmação e consolo. Um dos exemplos mais belos dessa realidade está no encontro entre Maria e sua prima Isabel. Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, sua vida mudou completamente. Era uma notícia extraordinária, mas também carregada de mistério e desafios. Maria sabia que aquela missão traria perguntas, julgamentos e dificuldades que poucas pessoas poderiam compreender. Diante de tudo isso, ela decidiu visitar sua prima Isabel. Isabel também estava vivendo um momento especial. Apesar da idade avançada, ela havia concebido um filho, aquele que mais tarde seria conhecido como João Batista. Quando Maria chegou à sua casa e a saudou, algo profundamente espiritual aconteceu. A Escritura relata que, ao ouvir a voz de Maria, a criança no ventre de Isabel se moveu de alegria, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Naquele instante, Isabel pronunciou palavras que se tornaram eternas na história da fé. Ela reconheceu a missão de Maria e declarou que ela era bendita entre as mulheres. Mais do que isso, Isabel confirmou algo que Maria talvez ainda estivesse tentando compreender em seu próprio coração. Aquele encontro não foi apenas uma visita entre parentes. Foi um momento em que Deus usou uma pessoa para fortalecer a fé de outra. Imagine o impacto que aquelas palavras tiveram para Maria.
Em um momento cheio de incertezas, alguém cheio do Espírito Santo confirmou que aquilo que estava acontecendo em sua vida fazia parte do plano de Deus. Quantas vezes algo parecido acontece conosco? Talvez você já tenha vivido um momento em que alguém disse exatamente a palavra que seu coração precisava ouvir. Às vezes é um conselho, uma frase simples, um gesto de apoio ou até uma conversa inesperada que traz clareza e esperança. Em muitos desses momentos, Deus pode estar usando outra pessoa como instrumento para falar com você. Isso nos ensina algo muito importante. Nem sempre a voz de Deus chega de forma direta ou sobrenatural. Às vezes ela chega através da boca de alguém que, talvez sem perceber, foi usado por Deus para transmitir uma mensagem. Por isso é tão importante prestar atenção nas pessoas que Deus coloca em nosso caminho. Em certos encontros, em certas conversas e até em palavras simples, pode estar escondida uma orientação divina. Mas existe ainda outra forma profundamente tocante pela qual Deus frequentemente fala ao coração humano. Uma forma que muitas vezes surge nos momentos mais difíceis da vida, quando a dor parece grande demais e a esperança começa a enfraquecer. Quando Deus fala em meio ao sofrimento, a provação de Jó. Depois de percebermos como Deus pode usar outras pessoas para fortalecer nossa fé, como aconteceu no encontro entre Maria e Isabel, surge uma realidade que muitas vezes é difícil de compreender. Há momentos em que Deus também fala através das provações da vida. Essa é uma das lições mais profundas das Escrituras, e talvez uma das mais desafiadoras para o coração humano. Porque quando enfrentamos sofrimento, a primeira pergunta que surge quase sempre é a mesma: Deus, por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia apresenta uma história que atravessa séculos justamente por lidar com essa pergunta. É a história de Jó. Jó era conhecido como um homem justo, íntegro e temente a Deus. Ele vivia uma vida reta, cuidava de sua família e procurava honrar o Senhor em todas as suas atitudes. No entanto, em um curto espaço de tempo, sua vida foi completamente transformada por uma série de perdas e sofrimentos. Ele perdeu seus bens, perdeu sua estabilidade, perdeu pessoas queridas e viu sua saúde se deteriorar. Aquilo que antes parecia uma vida tranquila se transformou em um cenário de dor profunda. Se olharmos apenas com os olhos humanos, poderíamos pensar que Deus havia se afastado de Jó. Seus amigos chegaram até a insinuar que todo aquele sofrimento deveria ser consequência de algum erro escondido. Mas a história revela algo muito diferente. Mesmo no meio da dor, Deus estava presente. Mesmo quando Jó não compreendia o que estava acontecendo, o Senhor continuava acompanhando cada momento de sua jornada. Em vários momentos, Jó derramou seu coração diante de Deus. Ele questionou, lamentou e buscou respostas. Essas palavras não foram rejeitadas por Deus. Pelo contrário, mostram que a relação entre o Criador e o ser humano pode ser profundamente sincera. E então, em determinado momento, Deus respondeu. Não foi uma resposta simples, nem uma explicação detalhada sobre todos os acontecimentos. Em vez disso, Deus revelou sua grandeza, sua sabedoria e o fato de que existem dimensões da realidade que vão muito além da compreensão humana. A experiência de Jó trouxe uma transformação interior profunda. Ao final de sua jornada, ele declarou algo que se tornou uma das frases mais marcantes da Bíblia. Jó disse que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora seus olhos o haviam contemplado. O sofrimento não foi o fim da história de Jó. Pelo contrário, tornou-se um caminho através do qual sua fé amadureceu e sua compreensão de Deus se aprofundou. Essa história nos ensina algo que muitas pessoas descobrem ao longo da vida. Em certos momentos de dor, quando tudo parece confuso, Deus pode estar realizando um trabalho silencioso dentro do coração humano. Talvez você tenha passado ou esteja passando por uma fase difícil. Talvez existam perguntas que ainda não têm respostas claras. Mas a experiência de Jó nos lembra de uma verdade importante. Mesmo quando não entendemos o caminho, Deus continua presente nele. E nas Escrituras existe ainda outra forma extraordinária pela qual o Senhor frequentemente fala aos corações atentos. Uma forma que envolve sonhos, inspirações e revelações que chegam de maneira inesperada, mas que podem transformar completamente o rumo de uma vida. Quando Deus fala através de sonhos, a revelação recebida por José. Ao refletirmos sobre a história de Jó, percebemos que Deus pode se revelar até mesmo nos momentos mais difíceis da vida. No entanto, as Escrituras também mostram que,
em certas ocasiões, o Senhor escolhe falar de uma maneira ainda mais misteriosa e surpreendente. Em alguns momentos da história bíblica, Deus falou através de sonhos. Os sonhos, na tradição bíblica, muitas vezes foram mais do que simples imagens da mente durante o descanso. Em diversas passagens, eles se tornaram instrumentos pelos quais Deus transmitiu direção, advertência ou confirmação de seus planos. Um exemplo muito significativo disso aparece na história de José, o esposo de Maria. Quando José descobriu que Maria estava grávida, seu coração certamente foi tomado por confusão e preocupação. Ele era um homem justo e sabia que aquela situação poderia trazer grandes consequências sociais e religiosas. Diante de tudo isso, José pensou em se afastar discretamente para não expor Maria à vergonha pública. Foi nesse momento de dúvida que Deus interveio. Durante a noite, enquanto José dormia, um anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe transmitiu uma mensagem clara. O anjo explicou que aquilo que estava acontecendo não era fruto de erro humano, mas fazia parte de um plano divino. Maria havia concebido por obra do Espírito Santo, e o filho que nasceria teria uma missão extraordinária. Esse sonho mudou completamente o rumo da história. Quando José despertou, ele tomou uma decisão de fé. Confiou na mensagem recebida e acolheu Maria, assumindo o papel que Deus lhe havia confiado no plano da salvação. Sem aquele sonho, sem aquela intervenção silenciosa durante a noite, talvez José tivesse seguido outro caminho. Mas Deus falou no momento certo e trouxe luz para uma situação que parecia impossível de compreender. Essa história nos lembra de algo muito importante. Deus conhece o coração humano e sabe quando alguém está verdadeiramente buscando orientação. Embora nem todos os sonhos tenham um significado espiritual, a Bíblia nos ensina que Deus pode usar momentos inesperados para iluminar nossa mente e nosso coração. Às vezes não é exatamente um sonho, mas uma inspiração profunda que surge durante a noite. Outras vezes é uma compreensão nova que aparece depois de um período de oração ou reflexão. São momentos em que algo dentro de nós parece se organizar, como se uma luz fosse acesa em meio à confusão. Muitas pessoas já experimentaram situações em que uma resposta que parecia distante surgiu de maneira inesperada após um tempo de silêncio e descanso. Isso não significa que todo pensamento ou sonho seja automaticamente uma mensagem divina, mas revela que Deus é livre para usar diferentes caminhos para alcançar seus filhos. E nas Escrituras encontramos ainda uma última forma profundamente poderosa pela qual Deus frequentemente fala ao coração humano. Uma forma que, para muitas pessoas, se torna a confirmação final de que o Senhor continua guiando cada passo de sua caminhada. Quando Deus fala ao coração, o caminho dos discípulos de Emaús. Depois de compreender que Deus pode falar através de sonhos, como aconteceu com José, chegamos a uma das formas mais profundas e transformadoras pelas quais o Senhor se comunica com o ser humano. Às vezes, Deus fala diretamente ao coração. Essa experiência aparece de forma muito clara em um episódio marcante que aconteceu após a ressurreição de Jesus. 2 discípulos caminhavam em direção a uma pequena aldeia chamada Emaús. Eles estavam profundamente abatidos, pois ainda não compreendiam completamente o que havia acontecido nos últimos dias. Para eles, a morte de Jesus parecia o fim de todas as esperanças. Enquanto caminhavam pela estrada, conversando sobre tudo o que havia acontecido, um viajante se aproximou e começou a caminhar ao lado deles. Era o próprio Jesus ressuscitado, mas os discípulos ainda não o reconheceram. Durante o caminho, aquele viajante começou a explicar as Escrituras. Ele falou sobre as promessas antigas, sobre os profetas e sobre como tudo aquilo apontava para o plano de Deus que estava se cumprindo. Aquelas palavras começaram a tocar profundamente o coração dos 2 discípulos. Algo dentro deles começou a mudar. Mesmo sem reconhecer ainda quem estava falando, eles sentiram que havia algo diferente naquela conversa. Mais tarde, depois que finalmente perceberam que aquele viajante era Jesus, eles disseram uma frase que se tornou uma das mais belas expressões da experiência espiritual na Bíblia. Eles perguntaram entre si: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Essa frase revela uma realidade espiritual muito profunda. Às vezes Deus fala de uma maneira que não envolve vozes audíveis, sinais visíveis ou acontecimentos extraordinários. Às vezes Ele fala despertando algo dentro do coração humano. É aquele momento em que uma palavra toca profundamente a alma,
Quando uma reflexão parece ter sido feita exatamente para você. Quando uma passagem da Bíblia, uma oração ou até mesmo uma mensagem que você escuta provoca uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Muitas pessoas descrevem esse momento como uma paz inesperada, uma clareza interior ou até uma emoção profunda que surge sem aviso. Talvez você já tenha sentido algo assim. Talvez em algum momento da sua vida uma palavra tenha tocado tão profundamente seu coração que você percebeu que aquilo não era apenas uma coincidência. Os discípulos de Emaús descobriram que Deus pode falar através da transformação interior que acontece quando o coração se abre para a verdade. E isso nos conduz a um entendimento muito importante. A voz de Deus não está distante. Muitas vezes ela está mais próxima do que imaginamos, falando através das Escrituras, das experiências da vida e até daquilo que acontece no mais profundo do nosso interior. E agora chegamos a um ensinamento final que pode ajudar muitas pessoas a compreender algo essencial. Porque existe um princípio espiritual revelado na Bíblia que mostra o que acontece quando alguém finalmente aprende a reconhecer a voz de Deus em sua vida. Quando aprendemos a reconhecer a voz de Deus, o pastor e suas ovelhas. Depois de refletirmos sobre o caminho dos discípulos de Emaús e sobre como o coração humano pode reconhecer a presença de Deus quando ele fala, chegamos a um ensinamento fundamental deixado pelo próprio Jesus. Um ensinamento que revela o que acontece quando uma pessoa começa realmente a reconhecer a voz de Deus em sua vida. Em um de seus discursos mais conhecidos, Jesus utilizou uma imagem simples, mas extremamente poderosa para explicar essa realidade espiritual. Ele disse que o verdadeiro pastor chama suas ovelhas pelo nome, e que elas reconhecem a sua voz. Essa metáfora fala diretamente ao coração de quem busca compreender a relação entre Deus e seus filhos. Naquela época, os pastores costumavam conduzir seus rebanhos de uma forma muito particular. Diferente do que muitos imaginam, eles não caminhavam atrás das ovelhas empurrando o rebanho. O pastor caminhava à frente, e as ovelhas o seguiam porque reconheciam sua voz. Mesmo quando vários rebanhos se misturavam em um mesmo espaço, cada grupo de ovelhas sabia identificar o chamado de seu próprio pastor. Jesus usou essa imagem para revelar uma verdade espiritual profunda. Ele explicou que aqueles que pertencem a Deus aprendem, com o tempo, a reconhecer sua voz. Isso não acontece de forma instantânea. Assim como uma ovelha aprende gradualmente a distinguir a voz de seu pastor, o coração humano também vai se tornando sensível à presença de Deus ao longo da caminhada espiritual. Quanto mais alguém se aproxima de Deus através da oração, da leitura das Escrituras e da reflexão sincera, mais clara se torna essa percepção. A pessoa começa a discernir quando algo a aproxima da paz, da verdade e do amor. E também começa a perceber quando certas escolhas a afastam desses caminhos. É nesse processo que muitos cristãos descobrem algo extraordinário. Deus não está distante, observando de longe. Ele caminha à frente, guiando, orientando e chamando cada pessoa pelo nome. Talvez você esteja em um momento da vida em que precisa tomar decisões importantes. Talvez esteja buscando direção para algo que ainda parece incerto. O ensinamento de Jesus sobre o pastor e as ovelhas nos lembra que Deus continua chamando. Ele continua guiando aqueles que desejam segui-lo. A questão não é se Deus fala. A verdadeira questão é se estamos dispostos a reconhecer sua voz quando Ele nos chama. E agora que chegamos até aqui, é o momento de reunir tudo o que aprendemos e compreender porque tantas pessoas descobrem algo transformador quando finalmente percebem que Deus continua falando com aqueles que se dispõem a escutar. Conclusão. Se você chegou até aqui, existe algo muito especial que precisa ser reconhecido. Poucas pessoas permanecem até o final de uma reflexão como esta. Em um mundo cheio de distrações, onde a atenção é constantemente puxada para todos os lados, permanecer até o fim de uma mensagem espiritual demonstra algo muito importante sobre o seu coração. Isso revela que, em algum lugar dentro de você, existe uma sede verdadeira por Deus. Um desejo sincero de compreender seus caminhos, de reconhecer sua voz e de encontrar direção para a própria vida. Ao longo desta jornada, refletimos sobre diferentes maneiras pelas quais Deus fala com seus filhos. Vimos que Ele pode se manifestar no silêncio, como aconteceu com o profeta Elias. Vimos que um coração disposto a escutar, como o de Samuel, pode reconhecer quando Deus chama. Descobrimos que até mesmo os acontecimentos difíceis da vida podem fazer parte de um plano maior,
como na história de José. Aprendemos com Jesus que a oração abre espaço para que a presença de Deus se torne clara no coração humano. Também percebemos que Deus pode usar outras pessoas para transmitir palavras de esperança, como no encontro entre Maria e Isabel. Vimos que até o sofrimento pode se transformar em caminho de encontro com Deus, como aconteceu com Jó. Recordamos que Deus pode iluminar a mente através de sonhos, como na experiência de José, esposo de Maria. E por fim entendemos que, muitas vezes, a voz de Deus é reconhecida no próprio coração, assim como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Mas talvez a maior lição de todas esteja naquilo que Jesus ensinou sobre o pastor e suas ovelhas. Deus continua chamando. Ele continua guiando aqueles que desejam caminhar com Ele. Talvez hoje você tenha percebido algo que antes passava despercebido. Talvez algumas situações da sua vida tenham começado a fazer mais sentido. Ou talvez este momento tenha despertado dentro de você uma nova disposição para ouvir a voz de Deus com mais atenção. Se este estudo tocou o seu coração, escreva agora nos comentários a seguinte frase: eu escolho ouvir a voz de Deus. Essa frase é mais do que um comentário. É uma declaração de fé. É um sinal de que você chegou até o final desta jornada e deseja continuar caminhando com Deus de forma mais consciente e profunda. Compartilhe também este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança. Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis. Às vezes, uma única mensagem pode ser o início de uma transformação interior. E se você ainda não está inscrito neste canal, pense por um momento na importância de manter espaços como este vivos. Assim como uma fonte de água no meio do deserto pode salvar quem está cansado da caminhada, conteúdos que fortalecem a fé se tornam pontos de descanso para a alma em meio às pressões da vida. Ao se inscrever, você ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também estão buscando respostas, consolo e direção espiritual. Agora, quando este vídeo terminar, não saia imediatamente. Permaneça em silêncio por alguns instantes enquanto a música de fundo continua tocando. Use esse momento para falar com Deus em seu coração. Agradeça pelo dia de hoje, pelas oportunidades que recebeu, pelas lições que aprendeu e até mesmo pelos desafios que estão ajudando a fortalecer sua fé. Não pause o vídeo. Permaneça nesse instante de quietude e deixe que a paz desse momento alcance profundamente o seu coração. Porque quando o coração se aquieta, muitas vezes é exatamente ali que Deus começa a falar.